O VS Code é um dos editores de código mais utilizados no mundo. Milhares de pessoas usam ele todo dia para as tarefas mais simples até as mais complexas. Eu venho utilizando o VS Code há mais ou menos 5 anos. Eu utilizo tanto para tarefas de Node, JavaScript, quanto até para linguagens que normalmente as pessoas usam uma IDE, que no caso eu utilizo o VS Code para programar em Java, o que geralmente as pessoas usam uma IDE mais robusta, como Eclipse, NetBeans, IntelliJ. Mas eu faço tudo pelo VS Code, eu gosto bastante desse editor. E quanto mais você conhece da ferramenta que você mexe todo dia, mais produtivo você vai ser. Então a ideia do vídeo de hoje é simplesmente mostrar algumas dicas do que eu faço no VS Code todo dia e que eu acredito que vai melhorar a produtividade de vocês que estão assistindo. Então vamos lá. Primeiro, interface geral do VS Code. Essa, ela tá com mais um, né, para poder aparecer no vídeo. Mas aqui, na parte principal, vai ser onde vai aparecer o conteúdo do arquivo. Então, se eu vim aqui e abrir um arquivo, o conteúdo dele aparece aqui, padrão. Inclusive, esse código está aberto aqui. É o código do último vídeo. Para quem não viu, o link está aqui no card. Aqui no conteúdo principal, é um editor de texto normal, a gente vai ter as linhas, né, de código. A gente também vai ter aqui no canto direito um minimapa, onde a gente consegue navegar de forma mais rápida pelo código. Aqui pela esquerda a gente vai ter uma sidebar, que o conteúdo ela muda. E ela vai mudar baseado nesse ponto mais à esquerda aqui, que é o que chama de Active Bar. São basicamente várias tabs. A primeira tab aqui é o Explorer, que é basicamente uma árvore de arquivos. Aqui eu vou abrir uma pasta, né, dentro do meu editor. E aqui dentro eu consigo navegar por todos os arquivos que eu tenho dentro da minha pasta. Além de criar novos arquivos, renomear eles, deletar, mover, enfim, é um gerenciador de arquivos normal. A gente tem algumas outras abas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma aba de busca, onde eu consigo buscar por palavras dentro dos meus arquivos. Então, por exemplo, se eu quero achar a palavra background, der um enter aqui, ele vai me trazer todas as vezes que o background foi citado. E eu tenho algumas ferramentas mais avançadas nessa busca. Então, eu posso, por exemplo, só procurar a palavra background dentro da minha pasta src. Então, tudo que estiver fora do src, ele vai descartar, ele vai desconsiderar. Então, eu consigo ir limitando a minha busca para ter um resultado mais preciso. Eu também posso excluir alguns arquivos, né? Então, eu quero buscar todos dentro do src, mas eu não quero olhar dentro do arquivo emerald.ts. Então, agora ele já sai da minha busca, ele só vai mostrar todas as outras ocorrências, excluindo essa. Além disso, a forma de buscar tem alguns detalhes, né? Eu posso buscar pela palavra inteira, e se eu clicar nesse botão aqui, ele vai limitar apenas a palavras com case sensitive. Então, se eu digitei minha palavra minúscula, com essa opção ativada, essa primeira opção aqui, ele vai só procurar por palavras minúsculas. Se eu digitei um B maiúsculo aqui, ele só vai achar o background, a palavra background com um B maiúsculo. Se eu desmarcar, ele vai achar tanto com maiúsculo quanto com minúsculo. A segunda opção que eu tenho aqui, ele vai limitar a palavra inteira. Então, se eu digitar, por exemplo, aqui back, ele não vai achar, porque ele está procurando a palavra inteira back. Se eu desmarcar, vocês podem ver que ele acha o background, falando que o back é um match parcial dentro dessa palavra. Então, se eu quero achar exatamente a palavra, eu posso marcar essa segunda opção. E a terceira opção me dá a chance de escrever expressões regulares, que basicamente abre um poder muito maior aqui dentro para eu poder precisar de forma muito mais precisa. Então, eu posso, por exemplo, achar alguma palavra que começa com back e depois pode ter qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa e 2 pontos. Então, dessa forma eu consigo usar expressões regulares para buscar. Seguindo aqui, eu tenho uma aba de controle de versão. Aqui eu consigo adicionar arquivos, adicionar e remover, né, na verdade, arquivos para minha staged area. Então, se eu quero adicionar o Emerald, o arquivo emerald.ts na minha staged area, eu simplesmente vou aqui e dou um mais no arquivo que eu quero, ou eu posso vir aqui em Changes e dar um mais em todas as mudanças. Isso é equivalente a rodar aqui no terminal um git add. Tanto git add o nome do meu arquivo, ou git add ponto que vai adicionar qualquer coisa. Inclusive, se eu tirar aqui da minha staged area e rodar um git add, quando eu atualizo aqui, ele já jogou para a staged area. É a mesma coisa, só que de uma forma visual. Aqui dentro eu consigo editar uma mensagem de commit e simplesmente clicar em commit para commitar todas as minhas mudanças que estão na staged area. Uma das partes mais interessantes aqui é que eu consigo ver
todos os commits que eu fiz dentro do meu repositório. E eu também consigo olhar as minhas branches, olhar quais são os meus emotes. Eu consigo ter várias informações referentes ao controle de versão. É bem útil esse cara. E aqui em cima eu tenho algumas opções a mais. Se eu clicar nessas três bolinhas aqui, né, para abrir mais opções, eu consigo, por exemplo, desfazer o meu último commit, vindo na aba de commit, undo last commit. Se eu vou tirar essa parte daqui da stage area, eu vou vir em commits. Não. 3 pontinhos, commit, undo last commit. E aqui ele vai aparecer tudo que eu fiz no meu último commit. Ele desfez. Se eu, inclusive, vir aqui no meu terminal e dar um git status. Não é git status, é git log. Vou mostrar minha árvore de commit. Pode ver que o último commit que eu fiz foi o fit generate editor theme colors. Ele desfez de verdade esse commit, ele tirou da árvore. Vou comentar aqui de novo, né, porque não quero perder esse commit. Se eu rodar de novo aqui, beleza, agora o meu último commit é o generate token colors, que foi o que eu acabei de comentar. Então esse cara aqui é bem útil e ele salva bastante quando você não lembra todos os comandos via linha de comando. Né? Você pode fazer tudo isso aqui de forma visual. A gente tem mais algumas abas aqui. Essa quarta abinha aqui, ele me dá uma opção de rodar um debug do meu código. Você precisa configurar para cada linguagem, ele não é necessariamente plug and play. Em específico para linguagens mais complexas, Java, por exemplo, você precisa baixar extensões, enfim. Mas aqui, simplesmente clicando no botão de play, você consegue rodar um debug na sua aplicação, o que ajuda bastante. E a última aba que eu vou comentar é uma aba de extensões, onde você consegue baixar novas extensões para o seu VS Code e expandindo as funcionalidades dele. Eu vou voltar aqui em mais informações sobre extensões depois. Então, se eu vim aqui dentro do meu explorador de arquivos, né, meu gerenciador de arquivos, tem algumas dicas que podem facilitar aqui um pouco o uso. Uma que eu acho bem legal é que eu posso criar pastas junto com criar um arquivo. Normalmente, o meu fluxo para criar uma pasta, eu preciso vir aqui, dar esse create folder, né, dar um nome para minha pasta, então, teste, e dentro da minha pasta eu crio o meu arquivo, temp.ts, por exemplo. Só que, na verdade, eu consigo criar a minha pasta e o meu arquivo de uma vez só. Então, se eu deletar essa minha pasta, eu posso vir aqui, selecionar aqui, né, a minha pasta raiz, clicar no botão para criar um novo arquivo, e eu posso fazer o seguinte, teste/temp.ts. Escrevendo dessa forma, quando eu der o Enter, o VS Code ele vai criar a pasta e o arquivo para mim. Então isso vai facilitar bastante para criar arquivo. Geralmente a gente quer criar um arquivo dentro de uma pasta, e dessa forma ele já cria automático. E se eu quiser criar ali dentro dessa pasta, né, eu posso clicar aqui na pasta teste, e daí clicar no botão de criar um arquivo que ele vai jogar aqui para dentro, né. E daí, de novo, posso colocar teste2, temp2, teste. Ele vai criar uma pasta dentro da outra pasta. Então, sempre que eu precisar criar uma pasta, um arquivo dentro de uma nova pasta, eu consigo fazer dessa forma. Facilita bastante a gente utilizar. Se eu estiver usando, né, o meu explorador, geralmente eu vou abrir várias dessas pastas. Às vezes vai ficar bem confuso de eu me localizar. Então, uma outra dica relevante é que eu posso vir aqui nesse último ícone, clicar e ele vai fechar todas as pastas para mim. Então, isso basicamente reseta a vista que eu tenho, o que vai normalmente facilitar você achar um novo arquivo. Então, é basicamente isso que eu uso bastante aqui dentro dessa aba. Beleza. Um outro cara bem relevante aqui dentro do VS Code é o prompt de comando dele. Se eu digitar Ctrl P ou no Mac Command P, ele vai abrir para mim essa Spotlight, como se fosse o Spotlight do Mac, né? Que me permite buscar por arquivos, realizar alguns comandos. Apertando simplesmente Command P, ele vai abrir esse cara onde eu consigo buscar por arquivos. Então, se eu quiser ir, por exemplo, para o index.ts, eu posso simplesmente digitar index.ts. Não preciso digitar até o final, né? Ele já vai filtrar para mim. E com isso daqui, ele vai abrir o arquivo. Além disso, eu consigo, por exemplo, ir para uma linha específica. Então, se eu apertar o Command P ou Ctrl P e digitar 2.14, por exemplo, e dar um Enter, ele vai me jogar para a linha 14. Então, eu consigo também navegar dentro do meu arquivo dessa forma. Além disso, se eu apertar Command Shift P no lugar de Command P, ele vai abrir esse prompt onde eu consigo digitar comandos. E, na verdade, esse prompt é o mesmo do Command P. A única diferença é que ele tem o símbolo de maior.
Então, se eu abrir, por exemplo, o Command P e apertar o maior, eu chego na mesma parte de executar comandos. Eu nunca lembro qual que eu tenho que apertar, se é Command P, se é Command Shift P. Então, independente do que eu apertar, eu sempre consigo chegar no outro. Se eu apertar o Command P e quiser digitar um comando, coloco o sinal de maior. Se eu apertar Command Shift P e quiser buscar um arquivo, é só eu apagar esse símbolo e ele vai voltar para o prompt anterior. O que é bem legal. Aqui dentro do prompt de comandos, a gente tem muita coisa legal que a gente consegue fazer. Eu vou criar aqui um arquivo novo. E uma das coisas legais, por exemplo, eu consigo transformar uma palavra em letra maiúscula ou letra minúscula. Isso facilita bastante. Então, se eu quiser vir aqui e digitar, por exemplo, teste, eu vou selecionar essa palavra, Command Shift P, e digitar aqui to uppercase. Daí já vai aparecer aqui uma opção, Transform to uppercase. Se eu der um Enter, o texto que eu tinha selecionado ficou maiúsculo. Da mesma forma, vou colocar aqui lowercase, ele vai ter o Transform to lowercase. Apertei, vai ficar minúsculo. Uma outra coisa legal que eu consigo fazer aqui é realizar operações matemáticas. Então, se eu quiser, por exemplo, digitar aqui uma conta, 2 mais 2 dividido por 4, e eu quiser saber o resultado disso, basta eu selecionar a minha conta, abrir de novo o meu prompt e colocar aqui Evaluate. Ele vai ter essa opção, Evaluate Math Expression. Se eu dar um Enter, ele vai realizar para mim a minha conta. Inclusive aqui, se eu quiser, por exemplo, que ele respeite, né, a soma antes, eu preciso colocar os parênteses, ele vai aceitar tudo isso. Então agora 2 mais 2, 4, dividido por 4, tem que ser igual a 1. Se eu vim aqui em Evaluate Math Expression, ele substitui o meu texto por 1. Esse cara também aqui é bem útil. Mas não é só isso, né? Esse prompt de comando consegue basicamente fazer qualquer coisa aqui dentro do VS Code. Então, se eu tenho configurado para formatar o meu código sempre que eu salvar, então, se, por exemplo, se eu tiver uma formatação estranha, na hora que eu salvar, ele vai arrumar. Mas eu não quero arrumar isso por algum motivo. Eu posso vir aqui no meu prompt de command e vai ter um save without formatting, salvar sem formatar. Então, ele vai salvar o arquivo sem aplicar a formatação. Ou eu quero, por exemplo, trocar o tema do meu editor. Então, eu posso vir aqui em Color Theme e ele vai me dar aqui várias opções de tema. Todas que eu tenho instalado, né? Eu também consigo, por exemplo, eu tenho um zoom aqui maior porque eu estou gravando. Mas quando eu terminar de gravar, eu quero voltar no zoom padrão. Só que eu não sei quantas vezes eu preciso apertar o Ctrl menos e quantas vezes o Ctrl mais. Então eu posso também vir aqui no Command P e colocar, por exemplo, um Reset Zoom. Daí ele vai voltar para o zoom original do meu VS Code. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer pela linha de comando, né? Pelo esse promptzinho de comando. Vale a pena dar uma explorada. Eu consigo, por exemplo, recarregar toda a janela sem precisar abrir e fechar. Matar, por exemplo, um processo pesado. Então, por exemplo, quando eu estou rodando uma extensão de Java, ele fica, um projeto em Java, né? Ele fica com Java rodando, vendo se está tudo certo no meu código. E eu posso restartar esse processo do Java, consigo tudo fazer por aqui. Da mesma forma com o TypeScript, né? O TypeScript aí também fica rodando para poder analisar o meu código, o lint e tudo mais. Eu posso vir aqui em Restart TS Server, por exemplo. Isso aqui já é uma propriedade da extensão do TypeScript que eu tenho instalado. Da mesma forma que eu consigo restartar o SLint, eu tenho opções do SLint aqui também, então. SLint eu consigo corrigir todos os meus problemas que apareceram no meu código, consigo fazer tudo por aqui. E como deu para perceber, cada extensão que eu vou instalando pode ir adicionando novos comandos aqui dentro. Então é legal dar uma explorada dentro desse cara, tem bastante coisa legal que dá para fazer com ele. Aproveitando e falando de extensões, vou mostrar aqui um pouco das extensões que eu uso. Eu já vi muita gente querendo transformar o VS Code dentro de, sei lá, quase um sistema operacional, ele controla tudo. Projetos, você consegue tomar notas, você consegue fazer tudo dentro dele. Eu já tentei fazer isso, não gostei, eu acho que o VS Code fica bem pesado, e a proposta dele não é ser isso, é ser um editor leve. Então eu sigo no minimalismo, por assim dizer, dentro das minhas extensões. Eu uso bem poucas, e toda vez que eu instalo uma nova, eu vejo se aquilo realmente vai mudar o meu uso. Se eu achar que não muda, eu simplesmente desinstalo ela. Então eu tenho um set de extensões, né, que eu uso em todos os meus profiles, todos os meus projetos. Mais sobre profiles dentro do VS Code no vídeo aqui no card, eu já gravei um vídeo explicando como que a gente consegue separar as configurações do nosso VS Code para cada linguagem. Eu faço isso, inclusive, né? Esse projeto, que é o projeto do meu tema,
ele está em Node, então ele está usando aqui o meu profile de Node. Mas se eu quiser rodar em React, eu tenho um profile específico para React. Se eu quiser rodar um projeto em Java, eu tenho aqui o meu profile de Quarkus, né, que é a tecnologia de Java que eu uso. Então, quando eu seleciono o profile de Quarkus, por exemplo, ele vai carregar para mim as extensões específicas do Java. Enquanto nesse profile de Node não tem nada relacionado a Java, só as coisas relacionadas a Node. Então eu separo dessa forma, mas eu basicamente não vou estar mostrando aqui extensões específicas de linguagem, vou mostrar extensões que eu uso para todas as minhas linguagens. Isso eu deixo dentro do meu profile default. Então se eu carregar ele aqui, ele já vai carregar aqui para mim um set de extensões que eu compartilho entre todos. Inclusive ele carregou aqui em YouTube Demo Theme, que é de um outro vídeo que eu gravei também, explicando como criar um tema para o VS Code. Esse é o nosso tema que a gente criou lá. Inclusive eu vou desinstalar ele, né? Mas para você querer aprender como criar um tema no VS Code, link aqui no card também. Beleza. Então aqui, as extensões basicamente que eu uso em todos os meus das minhas linguagens é o meu tema, né? O Emerald é o tema que eu uso aqui em todos os meus vídeos, o tema que eu criei. É o tema que eu mais gosto, eu compartilho essa extensão entre todos. Você pode instalar qualquer tema aqui pelo VS Code, então tem várias opções. Se você digitar aqui Theme na busca, vai aparecer um monte de coisa. E se você souber, por exemplo, o nome, por exemplo, o meu tema, né, o Emerald, vai aparecer aqui. Se você quiser o Drácula, que é um tema bem famoso, pode pesquisar aqui, também vai aparecer. Então, essa busca aqui você consegue ir atrás das extensões. Tema é preferência, né? Obviamente eu ficaria muito feliz se você utilizasse o meu tema, mas cada um usa o que se sente melhor. Então, o tema é o que eu sempre uso em todas as minhas extensões. Outro cara que eu sempre uso é o GitLens. Essa extensão aqui é bem legal, principalmente se você está trabalhando num projeto com mais gente. O que essa extensão faz? Ela mostra aqui para mim no código quem fez cada commit, quem fez cada alteração. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o mouse aqui em cima, ele vai me dar esse overlayzinho aqui. Quem fez o commit? Eu mesmo. Há 14 minutos atrás, generate token colors, que foi o que eu desfiz, né, e refiz aqui para vocês. Se colocar aqui, ele me dá o hash do commit, a foto, eu posso clicar aqui, ele vai me jogar no e-mail, está cadastrado dentro do GitHub, né, que foi feito o commit, para poder já enviar esse e-mail. Então, essa extensão ela é bem bacana, e ela também cria aqui para mim uma barrinha lateral, que é o GitLens. Ele não está mostrando por causa do meu zoom, né, mas se eu vir aqui nos três pontinhos, ele me mostra. Se eu diminuir aqui um pouco do zoom, é esse cara aqui, GitLens. E aqui eu consigo, por exemplo, ver o gráfico de commits, né? Então, todos os commits que aconteceram, se tiver mais branches, ele vai mostrar aqui. Ele é bem bacana, isso aqui, apesar que eu, pra ser bem honesto, eu nunca uso esse tipo de visualização. Eu uso ele especificamente para poder ver o que cada commit foi feito, porque isso ajuda bastante num projeto maior. Você está mexendo em alguma coisa, você fala, tá, por que esse commit foi feito? Então você consegue chegar no pull request, consegue chegar no nome do commit e às vezes te dá um contexto melhor. Ou mesmo quem trabalhou, quando foi feito. Então você sabe se tem alguma coisa nova ali, é bem útil esse cara. E uma outra extensão que eu uso bastante aqui também é o Code Spell Checker. O que esse cara faz? Ele é um corretor ortográfico pro VS Code. Ele tem eu uso duas extensões, né? O Code Spell Checker ele vai corrigir para mim em inglês, só que eu também escrevo coisas em português, então eu tenho o Brazilian Portuguese Code Spell Checker. Eu instalo essas duas extensões, e daí se eu digitar alguma coisa errada aqui, então por exemplo, name, né? Sei lá, ele vai me dar aqui que é uma palavra desconhecida e eu posso vir aqui e corrigir. Ele me dá algumas sugestões, por exemplo, name. Da mesma forma, em português, né? Escrever Nemo aqui, ele vai falar que é uma palavra que não tem. E vamos ver se ele me ajuda a corrigir para nome. Não corrigiu para nome. Vou colocar name. Name aqui ele já me ajuda a corrigir tanto para name, né, quanto para nome. Então ele tem o corretor tanto em português quanto em inglês. Então, sei lá, cachorro com um R só. Ele vai me ajudar aqui a falar que tem o cachorro com 2 R's. Então esse cara aqui é bem bacana, né? Ele vai ficar pintado caso eu escreva alguma coisa errada. Vai ficar com esse tracejadinho azul, então daí eu consigo
é saber se a minha gramática está certa e me evita de criar variáveis com nomes errados. Eu já peguei bastante projetos com variável, principalmente em inglês, com nome errado, e esse aqui evita isso para mim. Eu acho bem bacana ele. E uma última extensão que eu particularmente gosto bastante é uma extensão de ícones, né? Que é o Material Icon Theme. Esse aqui ele complementa bastante o tema que você está usando. O que ele muda é esses ícones que estão aparecendo aqui dentro do VS Code. Se eu desabilitar essa extensão, por exemplo, podem ver que o VS Code ele não adiciona esses ícones nas pastas e os ícones padrões dele são um pouco diferentes. Então, eu gosto de usar esse Material Icon Themes. Existem outras extensões que fazem a mesma coisa. Eu uso esse daqui basicamente toda a minha vida no VS Code. Há 5 anos que eu uso esse cara. Ou perto disso. Então, eu acostumei com ele. Eu gosto bastante, mas existem outros. Outras mais recentes, inclusive. Mas eu acho esse cara aqui minimalista e bem bonito. Ele tem bastante ícone bacana dentro dele e eu gosto de usar ele. De novo, também é uma coisa mais pessoal. Tanto faz. Estão usando, mas eu recomendo usar uma extensão dessa de ícones, porque ele ajuda você a identificar os arquivos de forma mais fácil. Porque aqui ele pinta inclusive as pastas, né? Então a pasta SRC vai estar dessa forma, a Node Modules vai estar dessa forma, a pasta do VS Code vai ter o íconezinho do VS Code. Basicamente, qualquer extensão de ícones, independente de qual for, vai te dar esse nível de detalhamento. Ajuda bastante você a identificar arquivos aqui dentro. Beleza, e para acabar, né? A gente vai mostrar um pouco das configurações, porque essa é uma parte que pouca gente fala e é bem relevante. Então, se eu venho aqui dentro da engrenagem, eu tenho a opção de Settings, que ele vai me mostrar todas as configurações que eu tenho do VS Code, mas eu simplesmente vou ignorar esse cara e eu vou aqui para o meu arquivo de configurações mesmo. Toda a configuração que eu fizer na parte visual, ele vai refletir aqui dentro desse JSON de configuração, então é mais fácil a gente olhar por aqui. Essa parte aqui de baixo, né, Apply to All Profiles, de novo, ele tá referente ao Profiles, eu já expliquei um pouco melhor no vídeo de Profiles, então se você tiver dúvida depois desse vídeo pode dar uma olhada. Profiles é bem bacana para organizar o VS Code, mas eu vou diminuir ele aqui por enquanto, a gente não vai usar ele. Então, beleza. As partes mais relevantes que eu tenho aqui, e que bastante gente pergunta, é como que eu faço para o VS Code formatar para mim o meu código na hora que eu salvar. Basicamente é essa opção aqui, Format on Paste. Com essa opção ativada, né, com o valor aqui de True, toda vez que eu salvar o meu arquivo, ele vai formatar para mim o meu código usando o meu formatter atual. No meu caso, é o Prettier. Se você não sabe configurar o Prettier com o VS Code, também tem um vídeo aqui no card explicando como a gente consegue trabalhar com os dois juntos. Mas, por exemplo, se eu colocar esse objeto, esse tipo aqui, na verdade, né? Todo com estilo estranho, desalinhado, e eu salvar, ele vai arrumar para mim. Se eu vir aqui e desabilitar esse cara, né? Colocar aqui como falso, e fizer a mesma coisa de novo, quando eu salvar, ele também vai funcionar. Por que ele vai funcionar? Porque ele tem aqui o fits all, né? Então, se eu botar aqui o fits all para falso também, imagino que agora ele vai parar de funcionar. Ou não. A extensão do Prettier deve estar fazendo isso. Ah, não. Na verdade, eu alterei o format on paste, né? E o que eu deveria ter alterado é o format on save. Então, agora se eu colocar falso aqui, e de novo, né? Agora sim, quando eu salvar, ele não atualiza. Se eu quiser forçar que ele atualize, né? Se eu quiser deixar essa configuração, eu preciso vir aqui no format on save e deixar ela como true. A mesma coisa o format on paste, né? Se eu copiar esse código e colar ele aqui, na hora que eu colar ele vai formatar para mim. Eu não uso isso muito, mas eu sempre deixo ele ativado. Ele seria a mesma lógica. Outra opção bem bacana aqui é o Code Actions on Save, Source Fits All True. O que esse cara faz, ele basicamente permite que o SLint corrija problemas que ele saiba corrigir na hora que você salvar. Então o SLint ele vai identificar problemas e alguns deles você pode corrigir sem alterar como o seu código funciona. E ele vai fazer isso sozinho se você colocar esse fits all true. Ele não vai corrigir todos os problemas, porque alguns problemas ele precisa que você decida o que você quer fazer, tem mais de uma correção, mas os que ele consegue corrigir ele vai fazer automático. Cara, bem bacana. E um outro cara que eu deixo ativado aqui também no Code Actions on Save é na hora que eu salvar, eu quero que ele organize para mim os meus imports.
Então, se eu tiver aqui os imports fora de ordem, quando eu salvar o meu arquivo, ele vai ordenar para mim. Da mesma forma, se eu tiver aqui, por exemplo, um import que eu não estou usando, então import, sei lá, fs from fs. É um cara que eu não estou utilizando. Quando eu salvar, ele vai remover para mim. Isso pode ser útil, pode não ser. Eu gosto, porque eu acho que deixa mais organizado aqui para mim. E eu não quero ter esses imports que eu não uso, só que se você estiver debugando um código, né? Se você tiver, por exemplo, usando, tipo, querendo ver onde que eu tô debugando uma coisa, eu quero comentar esse write file aqui pra mim. Ele vai, na hora que eu salvar, deletar esse import. Tá? Isso é uma coisa que vai acontecer. Se você não quiser que isso aconteça, né? Se você não quiser que ele delete imports para você, dá alguns Ctrl Z aqui, né? Eu tenho uma configuração parecida, só que na verdade é o source sort imports. Eu vou desabilitar o organize imports. Esse sort imports faz a mesma coisa, né, que organize imports, só que ele não deleta imports que eu não estou utilizando. Né? Essa é uma outra alternativa que você pode estar utilizando. Em geral, eu gosto, então eu vou deixar ativado aqui para mim. Outro ponto aqui que eu estou utilizando é a Firecode, né? É a fonte que eu utilizo aqui no meu editor. Ela é uma fonte para código mesmo, né? Para você trabalhar com códigos. E ela tem uma coisa que eu acho bem bacana, que é as font ligatures. Que é basicamente ele liga alguns símbolos para fazer alguns sinais diferentes. Então, se, por exemplo, eu tenho aqui no meu VS Code um igual mais a setinha, né? Se eu juntar os dois, ele vai me transformar nesse símbolo de uma flecha. Da mesma forma, se eu tiver um traço maior, ele vai me transformar numa flechinha diferente. Se eu tiver dois iguais, ele vai ser um igual maior. Três igual, ele vai ser esse igual ainda maior com uma terceira linha. Maior e menor, maior e igual, né? Ele vai ficar com esse símbolo mais bonito. E isso é da fonte que eu estou utilizando, né? Que é a Firecode, que ele dá esses caracteres para poder utilizar. Só que eu também preciso configurar aqui dentro para habilitar as minhas fontes ligatures, que também é essa propriedade aqui da linha 10. Se eu desabilitar esse cara, né? Mesmo a minha fonte tendo a fonte ligature, ele vai aqui para mim usar os símbolos padrões. Ele não vai transformar esses símbolos em outros. Fazer esse cara aqui bem bacana, então eu sempre deixo ele ativado. Beleza, de configurações é basicamente isso. E agora, para acabar, eu queria mostrar basicamente um atalho de teclado que eu não vejo muita gente utilizando e toda vez que eu vejo alguém fazendo de outro jeito me dá uma agonia muito grande, porque fica muito mais fácil fazer as coisas desse jeito. Se eu quero renomear essa variável aqui, por exemplo, result, tem algumas formas de fazer isso. O que as pessoas normalmente fazem é apertar o Ctrl D ou Command D e selecionando todas as ocorrências dela e alterar o valor final. Então, se você trocar esse cara aqui por JSON, ele vai alterar em todos os lugares. O problema, eu troquei para JSON, só que se eu quiser renomear de novo, né, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, pode ver que ele pegou coisas que não são da variável, né, não são a mesma variável, mas tem o mesmo nome, JSON. Então, se eu tentar renomear esse cara, então, teste, ele renomeou coisas que ele não deveria. Então, eu coloquei emerald crawler.test, deveria ser .json. Aqui deveria ser base.json, não base.test. Então, dessa forma, não é uma forma muito boa. Tem uma forma melhor de eu renomear as variáveis, né, funções ou qualquer outra coisa, que ele leva em consideração o contexto. Então, se eu clicar aqui no meu nome da minha variável, no JSON, e apertar a tecla F2, mesma tecla, né, de renomear um arquivo no Windows, ele vai abrir para mim esse promptzinho, e daí aqui sim eu posso digitar teste, por exemplo, e ele vai renomear só as minhas variáveis. Ele não tocou na minha extensão, ele não tocou no na minha constante, ele não fez nada disso. Vou voltar aqui para JSON, né, que eu acho mais bacana, mas se eu vim aqui, por exemplo, dentro desse arquivo, esse arquivo é do FS, né, do arquivo que é meu, crawler schema, eu vim aqui e apertar F2 aqui, e coloquei aqui crawler schema 2, ele vai alterar aqui,
em todos os lugares que eu estou usando o Color Schema, ele vai alterar também. Então eu consigo vir no arquivo raiz e alterar para todos os meus arquivos, sem precisar ficar entrando um por um e alterando. Esse cara salva muito tempo. Esse cara, assim, eu acho que a melhor dica que eu podia passar é usem esse cara. Acostumem a usar esse cara, porque ele vai ajudar bastante vocês a refatorar o código. Inclusive, né, falando de refatoração, você consegue também usar um atalho para refatorar código. Então, se eu quiser, por exemplo, extrair esse cara aqui dentro de uma constante, né, dentro de uma outra função, eu consigo selecionar e apertar Ctrl+Shift+R no Mac, né, no Windows eu não tenho certeza, mas você pode vir aqui também, botão direito, Refactor, e ele vai me dar algumas opções. Então, sei lá, extrair por uma função dentro do meu módulo. Então, se eu clicar aqui, eu posso colocar um nome. Então, generate JSON. Então, ele vai extrair todo esse código para mim dentro de uma função aqui dentro. O que eu consigo fazer, né, dentro desse refactor depende um pouco da extensão da linguagem, depende um pouco nesse caso, do que a extensão do TypeScript permite. Se eu estiver mexendo com Java, depende da extensão do Java. Então, varia um pouco, mas é bem útil, em geral, criar funções, extrair variáveis, extrair coisas para novos arquivos, para acabar conseguindo fazer em várias linguagens. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se tiver mais alguma dica que eu não comentei, você pode usar o campo dos comentários, né, para compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas. Eu, inclusive, estou bem curioso para aprender mais coisas sobre VS Code. Eu uso bastante tempo e mesmo assim eu sempre aprendo coisas, tipo, diariamente. Tem bastante coisa que essa ferramenta pode fazer e ela lança mais coisas todos os dias, então é bem bacana. Se você gostou do vídeo, lembre de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. Lembre de deixar também o seu joinha e até a próxima!